Nuvem. Eu quero começar a aula de hoje trazendo algumas observações importantes. Se eu não me engano, na aula passada nós paramos discutindo os ciclos replicativos virais, não foi assim? Alguém dá um feedback aí para o titio? Nós falávamos então algo a respeito do ciclo lítico, ciclo lisogênico e tudo mais, não foi? Pronto. Eu quero trazer aqui para vocês três outros posicionamentos, tá? E eu vou colocar aqui em forma de observação, porque são informações que vocês usam, vão nutrir o intelecto de vocês para entender melhor toda essa variação replicativa e genômica de um vírus, mas que é técnico demais para se esperar de forma fria e calculista na prova de vocês. Então, se algo desse tipo aparecer na prova, vai aparecer de uma forma indireta. Como? Uma tabelinha, um gráfico ou uma imagem que vocês têm que interpretar. Talvez eu entregando essas informações, essa interpretação ela fique muito mais rápida. E tratando-se de Enem, que vocês têm pouco tempo para fazer cada item, velocidade na resolução ela é importante. Então eu vou colocar aqui para nós discutirmos, a título de observações importantes, a ideia de que os vírus de infecção animal são, em geral, mais diversos na sua estratégia de replicação. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês entendam com esse dizer, com essa conversa, que toda aquela história de DNA fita dupla, DNA fita simples, retrovírus e por aí vai, muda um pouco o jeitão, se é ou não envelopado, muda um pouco o jeitão de como esse vírus se replica dentro da célula. Ainda que a gente use o bacteriófago como modelo-chave para entender a lisogênese o ciclo lisogênico e o ciclo lítico, a condição lisogênica e a condição lítica tem suas particularidades quando a gente fala em vírus um pouco mais complexos. E como o nosso objetivo é entender vírus que acometem animais e em decorrência disso desencadeiam doenças, é legal que a gente fique ciente disso. Então há uma variação, uma variedade de vírus animais maiores do que para os outros seres, e é lá que normalmente a gente observa toda essa variação de genômica, né? De DNA fita dupla, DNA fita simples, RNA fita dupla, RNA fita simples, quando fita simples, positivo ou negativo. Tudo que a gente já discutiu em termos estruturais na aula passada, tá bom? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês como extra é um ciclo replicativo de um vírus envelopado. Tá bem? Ó, replicação de vírus de RNA envelopados. Porque eu preciso que vocês entendam um pouco de onde vem esse envelope e por que esses vírus eles têm um potencial de disseminação muito rápido e a resposta imunológica para ele sempre é um pouquinho mais tardia do que os vírus que não são envelopados. Deixa eu mostrar isso para vocês. Eu vou aqui compartilhar uma página de um livro meu, não meu de minha autoria, infelizmente, ainda, mas um livro que eu tenho posse, tá? Chama-se Biologia de Campbell, inclusive eu recomendo, um livro incrível, né? Ele é aqueles livros introdutórios à academia, então eles têm o conteúdo do ensino médio. Não tão raso quanto o ensino médio, mas também não é um livro especializado. Então eu tenho aqui todas as matérias que contemplam a biologia do ensino médio, com um nível relativamente alto, e eu quero que vocês olhem para esse esqueminha aqui de um modo bem geral. Por favor, não se prendam a memorizar tudo isso aqui, tá bom? Entende o processo comigo. Se vocês acharem pertinentes, eu posso deixar ele aqui enquadrado, vocês tiram um print e depois fazem o esqueminha de vocês nos seus cadernos. Deixa eu ver se eu aumentando o zoom aqui fica mais legal para vocês. Acho que sim. Então deixa eu colocá-lo aqui de uma forma mais
central. Isso que vocês estão vendo, filhotes, é um vírus envelopado de características genéticas estruturais de RNA, certo? De RNA. Tudo bem? Pois bem, a primeira coisa que eu quero que vocês visualizem aqui é a compreensão de como os mecanismos de reconhecimento e adsorção em vírus envelopados se dão. E para vocês entenderem isso, eu vou do fim para o início. Eu quero que vocês reparem esse ponto final aqui. Tudo já aconteceu em termos de biossíntese e eu tenho aqui a liberação da estrutura viral, certo? Então eu vim de trás para frente. Reparem nesse momento que a estrutura viral básica, ela está envolvida pelo envelope. E se vocês conseguirem reparar com tranquilidade aqui na minha membrana da célula, vocês conseguem perceber que esse envelope é um fragmento destacado da membrana da célula hospedeira. No entanto, o esquema é muito claro em nos mostrar que enquanto a membrana tem essa constituição aqui, ó, o fragmento da membrana que tem a ver com a formação do envelope apresenta algumas espículas extras. Essas espículas aqui são glicoproteínas virais. São elementos estruturais glicoproteicos que foram formados a partir das informações contidas no material genético do vírus. Então, o que acontece aqui? Quando o vírus de RNA envelopado reconhece por todos aqueles mecanismos que eu falei para vocês de reconhecimento antigênico a partir de receptores de membrana, eu tenho o padrão de interação entre estrutura viral e receptores de membrana, e como esse envelope lipoproteico ele é quimicamente muito parecido com a membrana, ele se mistura à membrana, ele se complementa à membrana. Melhor, eu posso dizer que ele vai se fundir à estrutura de membrana plasmática, interiorizando o capsídeo. Nesse caso, o desnudamento viral ele se dá depois da penetração. Conseguem visualizar isso? Tá tranquilo aqui para todo mundo? Alguma dúvida até aqui? Então, uma das particularidades da replicação dos vírus envelopados é que o seu desnudamento ele é intracelular. Eu tenho reconhecimento, eu tenho a absorção e eu tenho a penetração para depois haver o desnudamento. Quando houver o desnudamento, nós entregamos aqui o material genético, que no caso do meu exemplo aqui é o material genético de RNA. A maioria dos vírus envelopados, eles são vírus de RNA. A gente não vai entrar aqui na discussão de exceções, tá? Nós vamos nos prender às discussões em via de regra, tudo bem? Então a gente vai levar em consideração que a maioria dos vírus envelopados, eles são de RNA, e esse RNA que ele é entregue ao ambiente citoplasmático, tá? Então a primeira coisa dessa observação que é legal vocês terem em mente, inclusive caso queiram tirar print da tela, façam isso nesse momento, enquanto eu monto aqui para vocês a primeira colocação. Eita, minha bateria. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Pronto, coloquei o carregador. Pois bem, é a seguinte lógica. Para tal condição, a penetração viral ocorre antes do desnudamento. Ou seja, o desnudamento desses vírus é intracelular. É intracelular. Tá joia? Tranquilos? É legal que a gente saiba também, professor, o senhor pode reescrever o ponto 1? Tá aí, já tá aí. Tá aí. Então, peraí, deixa eu escrever de novo. Eu coloquei isso aqui, ó. Desculpa, eu tava mandando no privado pra Linda, eu acho. Não tava não, tá aqui. Presta atenção, deixa eu pegar aqui e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V que talvez funcione.
Vem aqui. Não. Então, não funciona Ctrl+C, Ctrl+V aqui não, no Zoom não. Então, vamos lá. Eu coloquei assim, ó, observações importantes. Ponto 1. Aliás, antes disso, os vírus de infecção animal são, em geral, mais diversos quanto à sua estratégia de replicação. Certo? Esse é o primeiro ponto. Tá para todos, foi, eu vi agora. Depois eu coloquei assim, nós vamos analisar, primeiramente, a replicação de vírus de RNA envelopados. E aí coloquei em letra A de 1. Pronto. Aí eu coloquei em letra A de 1 a ideia. Isso você pegou, não pegou, Linda? A letra A? Não, sem problemas, está tudo bem. Você pegou a letra A aí? Sim, perfeito. Então já vamos começar daí. Para tal condição, a penetração viral ocorre antes do desnudamento. Logo, o desnudamento desse vírus é intracelular. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto depende muito de qual seja a constituição genética desse fulano. Se ele é um vírus de RNA, ele pode ser de RNA fita simples, positiva ou negativa, de um modo geral. Apesar de existir vírus de fita dupla para RNA. Se por um acaso nós falarmos aqui em um vírus de RNA positivo, a gente vai precisar entender duas coisas. A primeira é que esse material genético, esse tal de RNA, se for positivo, ele já tem uma configuração química, uma condição de sinalização, que está associada às características típicas de um RNA mensageiro. Certo? Então, ele por si só já pode ser lido como tal. Tudo bem? Nesse sentido, ele já é direcionado à biossíntese e eu já tenho como formar as estruturas do capsídeo e as glicoproteínas do meu querido envelope. Sendo ele ainda de RNA positivo, se eu preciso fazer vários vírus, eu preciso ter cópias desse genoma. Como é que isso acontece? Preste muita atenção. Esses vírus apresentarão proteínas não estruturais, que servirão de complemento enzimático para que eu consiga fazer uma replicação do RNA. Porque vocês aprenderam e já sabem como isso acontece, vocês vão ver de novo com Billy possivelmente, ou já viram na aula de material genético, como acontece a replicação do DNA. Então isso é uma coisa muito bem elucidada na nossa cabeça, é muito tranquilo de entender como é que essa coisa vai acontecer lá no DNA, dupla fita, de células vivas. Tá? Mas quando a gente fala em replicação de RNA, a coisa é um pouco diferente. O vírus de RNA, para garantir a replicação viral, ele tem que conter consigo uma estrutura proteica de ação enzimática. Bem, dentro da estrutura do vírus haverá proteínas não estruturais que têm função enzimática viral. Essas estruturas são chamadas de replicases virais. Veja bem, replicase é uma enzima que participa de vias de replicação. Replicar é fazer cópia, é fazer réplica. Show de bola? Pois bem, essa enzima, então, irá pegar esse RNA positivo, e fazer uma estrutura de RNA complementar a ela. Ou seja, ela será um RNA de comportamento negativo. É um molde. Esse RNA aqui, ele é o original e cria-se então um outro RNA complementar a esse. Então eu tenho as bases nitrogenadas complementares.
Esse RNA negativo, ele vai servir de molde para a replicação total do meu genoma central, que é de natureza positiva. Então ele está lá, e aí a partir dele como molde, eu vou fazendo vários complementos do molde. Olha aqui para o esquema. Genoma central vermelho, cópia laranjinha. E se esse RNA vermelho for positivo, essa cópia aqui sendo negativa vai servir de molde para fabricar um bocado desses caras. Esse vírus, especialmente que vocês estão vendo aqui, ele é de RNA negativo, tá bom? Porque eu precisei usar parte da minha cópia como positiva como RNA mensageiro, certo? Mas eu estou supondo aqui uma condição positiva. E a única grande diferença, então, entre o vírus positivo e o vírus negativo é que o RNA negativo, ele não tem mensagem direta para a formação de RNA mensageiro. Ele não consegue ser lido pelo ribossomo. Então, as enzimas virais conseguem produzir essa fita de RNA positivo e enviar para cá. Se ele for de RNA positivo, essa fita produzida é negativa. Então, a negativa vai servir somente de molde para a formação de um RNA positivo. Então, por essa lógica, nós temos a replicação do material genético. Sendo esse material genético a via informacional, ele vai ser direcionado para duas coisas. Trechos desses genes mandam a célula sintetizar proteínas do capsídeo. Trechos desse genoma mandam a formação de glicoproteínas, que a gente já aprendeu que são feitos lá no retículo, com a ajuda do Golgi. Essas estruturas glicoproteicas são envesiculadas e mandadas em direção à membrana. Como eu tenho uma vesícula lipoproteica repleta de glicoproteínas, essa estrutura vesicular vai se fundir à membrana. Então eu vou ter trechos da membrana hospedeira cheia dessas glicoproteínas. Quando a remontagem, aqui a maturação está pronta, haverá uma sinalização química que vai gerar um quadro exocítico a partir dessas vesículas que já chegaram lá na membrana plasmática. E o vírus literalmente sai da célula sem necessariamente rompê-la. Sacaram a lógica? Sim. Essa é uma condição típica de vírus envelopados. Certo? Então pensem da seguinte forma. Se o meu vírus for de RNA simples, cadeia negativa, a enzima viral fabricará uma cadeia complementar, que dessa vez será um RNA positivo, que servirá de quê? De RNA mensageiro. Ou de molde para a confecção de várias cópias de RNA negativo. Se esse RNA aqui for de natureza positiva, ele por si já é uma estrutura de RNA mensageiro. Então eu vou fazer uma cadeia molde negativa para a partir dela fazer várias cópias dos positivos e os positivos viram RNA mensageiro ou vão estruturar novos vírus. Alguma dúvida até aqui, filhotes? Não, né? É legal de entender isso. Professor, você vai falar da enzima, do mecanismo de replicação, isso, aquilo, outro? Não. Não é motivo da nossa discussão, tá bem? Esse tipo de análise é uma análise um tanto quanto complexa, que vocês não vão precisar. Apesar de ser muito bonito, apesar de ser muito elegante, tá? A gente não precisa discutir isso aqui. Se for do querer de vocês, eu posso gravar um vídeo curto em casa e disponibilizar para vocês como complemento, como aprofundamento. Mas, repito, vocês não vão precisar de tamanha informação bioquímica molecular para a prova que vocês vão prestar, tá bom? Mas depois vocês podem me dizer no privado, ou aqui, ou até mesmo lá no grupo, se vocês têm interesse de algum aprofundamento nesse sentido, que eu posso fazer um vídeo curto ali de 20, 15 minutos e disponibilizar para a escola entrega a vocês, tá? Pois bem, isso é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante que eu quero discutir com vocês é a replicação de retrovírus. E aí eu vou aproveitar que eu já estou aqui no livro, que eu acho que eu tenho uma imagem dele aqui bem legal. Tá aqui, pronto. Isso aqui é uma replicação de retrovírus. Que no fim das contas eu acho que eu não vou nem usar esse. Eu vou logo para o nosso slide, que lá já tem uma imagem e aí vocês podem inclusive acompanhar a partir dela. Deixa eu ir lá para o final. Retrovírus
Então vamos primeiramente entender, interromper aqui o compartilhamento do meu vírus, do meu livro, melhor dizendo, e trazer para vocês aqui a imagem do meu slide. Então vamos em uma primeira instância compreender o que danado é um retrovírus. Gente, um retrovírus, ele é um vírus de RNA, tá bem? De RNA. Ele apresenta proteínas não estruturais de função enzimática da classe das replicases, tá bom? Das replicases. Só que ele tem uma particularidade que o torna, sem querer fazer trocadilhos, particular. Parte das enzimas replicases, elas estão em complexos chamados de transcriptase reversa. A gente chama de modo popular esse termo transcriptase reversa, mas essa enzima, ela é uma transcritora, assim como qualquer enzima de transcrição. Só que ela tem uma finalidade muito única, muito dela, que é transcrever RNA em DNA. Porque se vocês lembrarem bem das aulas de ácidos nucleicos, vocês foram apresentados a uma realidade de transcrição em que eu fabricava RNA a partir do DNA. Só que esse vírus é um vírus de RNA, filhotes. E sendo ele um vírus de RNA, ele vai entregar à célula cadeias de RNA. E aí, como é de se esperar para os vírus de RNA, a gente vai olhar para esse cara como sendo um cara que vai fazer replicação de RNA. Só que é aí que entra a beleza da coisa. O retrovírus ele tem ciclo lisogênico extremamente eficiente. E uma coisa que precisa ser entendida por nós é que para ter ciclo lisogênico, eu preciso ter DNA. Porque o ciclo lisogênico implica a inserção do DNA na célula hospedeira. Ou seja, DNA viral anexado ao DNA hospedeiro. Se o retrovírus ele tem ciclo lisogênico e ele é de RNA, ele de algum modo é capaz de fabricar DNA. E esse conjunto de proteínas enzimáticas aqui, ó, que a gente chama de transcriptase reversa, tem a habilidade de garantir que a molécula de RNA existente sirva de molde para a produção de DNA a partir dela. Por isso que é transcrição reversa. Se transcrever é fazer RNA a partir de DNA, transcrever reversamente é fazer justamente o contrário. É pegar RNA, usar de molde para fazer DNA. Eis o primeiro ponto. O segundo ponto nos obriga a entender que nós vamos usar como modelo básico de retrovírus o HIV. Porque existe muito pouca variação de genes, de vírus retrovirais, de comportamento retroviral, e a maioria deles tem o mesmo comportamento que esse cara. Tratando-se do meu exemplo, do meu modelo aqui, do meu filhotinho aqui, nós vamos encontrar lá uma estrutura viral que apresenta duas ou mais moléculas idênticas de RNA, normalmente duas. Já se observou vírus símios de macacos de comportamento retroviral de forma muito análoga ao HIV, com 3 ou 4 moléculas de RNA, mas não se sabe exatamente se aquilo é uma condição típica do vírus ou já é uma atividade de replicação que tenha ocorrido. De todo modo, vamos seguir com a ideia de 2. Se vocês olharem para esse cara ele é envelopado. Então toda aquela coisa da produção das estruturas de envelope, da facilidade de interação e adsorção, da capacidade de fugir do sistema imunológico também é verdade.
E o que que acontece aqui? Vamos pensar no passo a passo. Reconhecimento, adsorção, penetração. O que que acontece? Degeneração do capsídeo, desnudamento, liberação das duas moléculas de DNA. O que acontece normalmente aqui é o seguinte: simultaneamente, é o que normalmente acontece, tá? Simultaneamente, um desses RNAs, ele é direcionado à biossíntese. Certo? Um desses RNAs é direcionado à biossíntese. Normalmente. Nem sempre isso é uma condição, tá bom? Mas normalmente isso acontece. Mas o que nos interessa agora é entender o seguinte. Uma das fitas de RNA se virá de molde para a ação da transcriptase. Certo? Transcriptase. Essa transcriptase reversa, ela vai fazer a partir do DNA, do RNA, desculpe, uma fita de DNA complementar aquela cadeia de RNA. Dali, o RNA viral, ele é degradado gerando uma fita de DNA simples. E aí eu vou formar uma segunda fita de DNA a partir da primeira já formada. E agora eu tenho um DNA dupla fita, assim como o DNA hospedeiro. Ele será introduzido ao núcleo e inserido no material genético hospedeiro. Certinho? Dali tudo pode acontecer. A célula, quando estiver transcrevendo o gene, vai transcrever os genes virais. Está aqui o RNA mensageiro viral, que gerar entrega à maquinaria de biossíntese. E aí eu tenho uma porrada de estruturas da composição de capsídeo e do envelope para a biossíntese ser direcionada à maturação. Certo? A maquinaria nuclear também fará várias cópias desse RNA que não funcionará como RNA mensageiro. Funcionará como RNA estrutural, porque esse vírus é um vírus de RNA. Quando eu tenho uma divisão de funções, quando eu tenho uma molécula de RNA para uma coisa e outra para outra, a ideia é antecipar a biossíntese enquanto o ciclo isogênico está sendo consolidado. E aí eu tenho uma liberação desses vírus que, de novo, não necessariamente resulta em lise. Tá? Em um dado momento, a liberação desses vírus é exocítica. Eu não tenho aqui destruição primária da minha célula. Pegaram a lógica? Alguma dúvida até aqui, filhotes? Opa, volta. Tudo bem? Sim. Dá um feed aí para titio. Tudo jóia. Então, nesse momento, eu vou de novo interromper aqui o slide e vou compartilhar de novo o meu livro para a gente ver essa coisa. Ó, reconhecimento e adsorção. Entrei na célula. Transcriptase reversa funcional. Produção de DNA junto ao RNA. Estrutura transitória híbrida, DNA-RNA. Haverá degeneração do RNA. A outra molécula de DNA se vira de molde para a segunda fita. Material genético agora complementar, aliás, pronto, viral, entregue ao núcleo. Produção de RNA, parte dele para a estrutura de biossíntese das estruturas glicoproteicas e proteicas. Parte do RNA produzido para a composição do genoma viral. Montagem dos vírus, exocitose da estrutura viral. E cá está um novo retrovírus. Tudo bem? Eu vou diminuir aqui o zoom. Mais um pouquinho. Vou enquadrar a imagem como um todo com o texto. Para vocês recuperarem essa imagem com um print. E esquematizar da forma que vocês bem entenderem.
vai ficar com as letrinhas pequenas, mas quando vocês estiverem com o print de vocês, vocês conseguem ampliar e fazer a leitura, caso queiram. Tá bom? Então esse é o comportamento típico de um retrovírus. Sucesso? Facinho demais, ó. Facinho que dá nojo. Joia? Beleza? Feito isso, todas as ideias sobre caracterização viral foram devidamente trabalhadas. Nós já temos aqui um excelente conhecimento a respeito da estrutura viral e das suas atividades de replicação. Petrúcio pergunta, professor, o que impede as enzimas da célula hospedeira degenerar o material genético do vírus também? Pois é a degeneração do capsídeo. Porque as informações genéticas, elas são universais, sabe, Petrúcio? E aí, no fim das contas, DNA, ele não é reconhecido como antígeno. O material genético, ele não é reconhecido como corpo estranho. E acaba que a estrutura do material genético se mantém estável. Deu certo, brother? Perfeito. Feito isso, voltamos lá para o nosso slide e a gente já pode começar a discutir algumas coisas a respeito de virose. Gente, esse slide tem um número de viroses muito grande, tá bom? Algumas mais relevantes, outras nem tanto, outras estão aqui justamente para sinalizar algumas realidades históricas do estudo das viroses e tudo mais. E a gente vai trabalhar de forma mais detalhada, de forma mais corrida, uma ou outra, certo? E um ponto importante que eu quero colocar aqui também no chat para vocês, como observação, é que toda vida que nós formos discutir viroses, a gente precisa entender, antes de tudo, que o termo virose é aplicado para infecções virais. Então, são patologias, são doenças resultantes da infecção de vírus. O termo virose é amplamente utilizado de forma genérica e no senso comum é essencialmente um quadro sindrômico, né, uma doencinha que ninguém sabe dizer a origem e intitula de virose. Você está com coriza, com febre, com dor no corpo, uma diarreia, náusea, dor de cabeça, blá. Não, isso é uma virose que está dando aí. Mas no fim, virose nada mais é do que doenças causadas por vírus, tá bom? E um segundo ponto importante é que toda e qualquer patologia, ela deve ser estudada essencialmente a partir de 5 aspectos fundamentais. Etiologia, que é a causa, as vias de contágio, a sintomatologia, a possível terapia para tratamento, né? E a profilaxia, que são as estratégias de prevenção. O que nós vamos fazer em todas essas doenças é passear ao longo desses 5 aspectos fundamentais. Entendendo, obviamente, que todas elas se inserem em um conjunto contextual de tipo de vírus e estratégias de transmissão. Vocês vão ver que muita coisa aqui vai se repetir. Porque para viroses existem coisas que são inevitáveis, como, por exemplo, tratamentos específicos. A maioria das viroses não tem antivirais eficientes. Então, normalmente, a gente tem como terapia a entrega de medicações que controlam os sintomas mais agudos, retardam a fase crônica, tão logo tenha uma fase crônica, e espera, então, que o sistema imunológico resolva o bagulho. Uma outra doença viral já tem alguns antivirais, alguns medicamentos específicos, que obviamente nós não vamos entrar no mérito da farmacologia em questão, até porque foge muito a minha alçada, apesar de eu ter um conhecimento bem raso, mas ter sobre isso, como por exemplo o tratamento da hepatite C, os tratamentos associados à AIDS, né? Uma outra pomada antiviral associada ao tratamento da herpes, né? Os aciclovis da vida. Mas nesse sentido, a gente tem sempre esse extra, como sendo de fato extras, tá bom? Então nós vamos começar falando aqui
Eu tinha preparado para vocês, nesse mesmo slide, uma modificação, agrupando as doenças a partir do que ela comete. Então, viroses de natureza sexualmente transmissível, viroses de trato gastrointestinal, viroses de natureza respiratória. Mas como eu já tinha mandado esses slides para vocês, eu só mudei a sequência das doenças, então eu vou seguir esse slide mesmo. E vamos começar falando aqui da herpes, que está escrito aí no slide de vocês como herpes, por um motivo muito simples. Normalmente eu faço slide ou de madrugada ou bêbado. Às vezes das duas formas. E talvez por outra eu cago no português ou faço um Ctrl+C, Ctrl+V errado. E aí a gente vai acabar tendo que corrigir algumas coisas aqui. Primeiro ponto. O que é a herpes, então? A herpes é uma infecção viral crônica causada por um vírus chamado de herpes simplex, que se apresenta em dois sorotipos, o herpes simplex 1, ou tipo 1, e o herpes simplex 2, ou tipo 2. O vírus da herpes, no tipo 1, ele é facilmente encontrado nas mucosas respiratórias. Então, a principal via de contágio do herpes é a partir do contato de secreções respiratórias ou orais. Então, como é que a pessoa pega herpes? A partir do contato pessoa a pessoa. Ou você está ali no contato direto com um beijo, com um carinho, né, contatos afetivos desse porte, ou com compartilhamento de objetos que entrem em contato com as regiões contaminadas. Como se dá a manifestação do herpes simplex? A herpes é uma doença que manifesta-se na formação de feridas bolhosas na superfície de mucosas. Beleza? Então, o que vai acontecer é que o cara infectado por herpes apresenta-se, então, quando sintomático, com bolinhas no canto das mucosas, orais ou nasais. E quando você, por exemplo, toma um gole d'água num copo, numa garrafa, e compartilha. Eu estou esse tempo todo sem câmera, misericórdia. Vamos lá. E compartilha essa garrafa, esse copo, esse talher, essa escova de dente, seja lá o que for, ou troca beijos e tudo mais. Quando o quadro é sintomático, toda aquela feridinha está repleta de células que estão contaminadas pelo vírus em questão, levando uma transmissão direta. Certo? A boa notícia é que o vírus da herpes, ele só é contagioso a partir da manifestação sintomática. Ou seja, tu só vai pegar herpes do coleguinha que tem herpes se o teu contato para com ele for durante a manifestação dos sintomas dele. Quando ele tem as bolinhas. Essa é a boa notícia. Então, se o coleguinha tem herpes e nunca manifestou os sintomas ou não está manifestando naquele momento, a condição infecciosa é limitada, para não dizer zero. Porque em biologia não existe essa coisa de 100%, né? Então, no fim das contas, a chance de contágio tende a zero. Tá? A má notícia é que pelo menos 85% a 90% da população mundial já foi acometido pelo vírus da herpes. Então, no fim das contas, muito provavelmente todos nós temos essa variante sorotípica circulando no nosso sangue. Ainda que vocês não saibam, por vezes, porque nunca manifestaram sintomas. Professor, então se eu tenho o vírus possivelmente e não manifesto os sintomas, o que faz com que eu não tenha tal condição sintomática? Aí é simples entender. O vírus da herpes é um vírus de baixíssima virulência. E normalmente o seu ciclo replicativo é lento o suficiente para que, somada essa ideia de que sua virulência também seja baixa, o seu sistema imunológico mantém tudo isso sob controle. Então, ter o vírus não é sentença de manifestação sintomática, porque o seu sistema imunológico mantém ele sob controle. Se fôssemos fazer um paralelo, né, é como se eu tivesse um agente comensal em minha fisiologia, como é, por exemplo, o fungo Candida albicans, que só é um problema quando eu estou com uma supressão imunológica significativa. Muito bem, ele acontece muito.
Professor, então por que pessoas como a Evelyn e outros que apresentam vírus e manifestam sintomas oralizados, assim, perebinhas no canto da mucosa, e outros não? Porque se eu tenho uma condição viral latente cronizada, e aí é importante que se diga que herpes não tem cura, tá bem? A manifestação dos sintomas depende de múltiplos fatores. E os dois principais é carga viral, quanto de vírus você tem em sua condição fisiológica alojada, melhor, alojado em sua condição fisiológica, e competência imunológica. Quando é que o camarada manifesta os sintomas da herpes? Em situações que normalmente levam ele a um quadro de imunossupressão, tá, Evelyn? Por exemplo, o camarada tomou todas hoje, tá de férias, ele encheu a cara. Aí ele descansa amanhã, sábado, domingo, ele toma outra cachaça grande. Então ele tem uma ressaca alcoólica pouco intermitente. Isso leva a uma supressão imunológica, pode manifestar os sintomas. O cara usa esse de tabagismo, ele fuma, eu tenho oscilações imunológicas, manifestação de sintoma. O cara tem um quadro de insolação, né? Então ele tem uma degeneração fisiológica decorrente do excesso de sol que foi tomado. Aí eu tenho ressecamento de lábios, eu tenho feridas abertas no lábio em decorrência desse ressecamento. Ação inflamatória local, supressão imunológica com picos inflamatórios locais, manifestação das feridas. O cara fez um tratamento de antibiótico porque estava, sei lá, tratando H. pylori, por exemplo, uma infecção. E os antibióticos vão levar a um quadro de imunossupressão, manifestação dos sintomas. Períodos de estresse muito prolongados, cortisol lá em cima, imunossupressão, manifestação dos sintomas. Picos emocionais, pelo mesmo motivo, cortisol lá em cima, pelo estresse, diminuição da atividade imunológica, manifestação de sintomas, enfim. Todo e qualquer quadro que te resulte numa redução da sua imunidade abre janela para manifestação dos sintomas orais. Desidratação, insolação, tratamento com antibiótico, quimioterapia, você é aidético, sei lá, desnutrição, supressão vitamínica, desequilíbrio salino, enfim, qualquer coisa que venha perturbar a sua atividade imunológica abre portas para a sintomatologia, certo? Como é que a gente trata esse troço? Sabendo que não tem cura, a gente trata o sintoma. E o sintoma é a manifestação das feridas, que se inicia com entumecimentos labiais semelhantes a espinhas, é algo duro, não secretivo, com ponto inflamatório, que evolui para uma condição bolhosa, que evolui para um rompimento da bolha, formando uma ferida exposta, que depois desseca e some. Quando a crise ela é muito intensa ou muito repetida, ou as duas coisas, existem pomadas que são colocadas sobre a ferida, né, que controlam a manifestação sintomática, tornando o seu quadro não infeccioso. As feridas retroagem muito mais rapidamente e você, obviamente, fica sem sintomas. Tá bem? Como é que eu faço para prevenir isso? Nós vamos discutir a prevenção em dois aspectos. Supondo na rara situação de que você não tenha o vírus, é evitar contato com objetos partilhados ou contato íntimo com pessoas que tenham manifestação sintomática. Então, o namorado está com ferida, coleguinha do colégio está com ferida. Nada de compartilhar copo, talher, garrafa ou dar beijo na boca nessas pessoas até que esses sintomas sumam. E supondo que você já tenha e manifeste os sintomas, como prevenir que os sintomas venham a aparecer? Manter-se imunocompetente, tá? Alimentar-se bem, dormir-se bem e manter a saúde em dia, certo? Linda diz, professor, e quando a pessoa tem embolias, quando tem febre alta? Aí depende muito do que está causando a febre, tá, Linda? Não necessariamente essas bolinhas pós-febre seja herpética, tá bom? Pode ser simplesmente um dessecamento da mucosa gerando manifestações de, entre aspas, queimadura, certo? Mas, no geral, é uma condição de herpes, e aí eu tenho uma situação muito parecida com o que acontece com as insolações. Ressecamento, desidratação, aí eu abro frústulas, rachaduras na cavidade oral ou na mucosa labial, e isso leva à manifestação dos sintomas herpéticos. Tudo bem?
Evelyn, desculpa, você falou no reservado e eu acabei falando para o público. Algum problema com isso? Se tiver, me perdoe, tá bem? Então, olha só. Normalmente as manifestações elas se dão dessa forma. Entumecimento, depois formação das bolhas, rompimento das estruturas bolhosas, formando feridas que vão ficar... São feridas secretivas, que depois elas dessecam e somem. Simples assim. Normalmente, são dolorosas, tá bom? São feridazinhas dolorosas, incômodas, mas nada que você não consiga se livrar com certa facilidade. A outra variante é o que a gente chama de herpes genital. E o herpes genital, ele se manifesta a partir de um sorotipo do tipo 2, que está atrelado a mucosas genitais na essência, tá bom? Ou seja, estamos falando aqui de uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Nós estamos falando de uma conjuntura cujas vias de infecção é predominantemente sexual, de qualquer tipo. Sexo vaginal, sexo anal, compartilhamento de secreções homossexuais, como, por exemplo, 2 homens e 2 mulheres praticando sexo em condição infecciosa, tá bom? O uso de artefatos, de instrumentos de sex shop que possa ser utilizado e compartilhado, tá bom? Então, tudo isso é uma via de infecção. Só que o comportamento do Simplex 2, ele é um pouquinho atípico. Ele apresenta normalmente períodos incubatórios que não geram sintomatologia em início, por mais suprimido que você se encontre. E é dali a alguns dias é quando os sintomas começam a aparecer. E aí eu começo a ter quadros de transmissibilidade mais efetivo. Fernando diz assim, professor, então se no carnaval você beijar uma pessoa que beijou outra com herpes, o risco de contágio é pequeno, bem pequeno, né? Bem pequeno. A menos que existam registros de células infecciosas ainda no lábio da pessoa que você beijou logo depois e você tenha esse azar, tá bom? Mas no geral, eu preciso de células infectadas que normalmente a gente observa dentro de lesões, das feridinhas. Certo, Fernando? E existem algumas situações atípicas, não é normal, não é comum, melhor dizendo, isso acontecer, minhas costas, que é quando eu tenho quadros infecciosos neurológicos a partir do herpes simplex, normalmente o 2. Melhor, comumente o 1. O que acontece? O vírus da herpes, ele pode, e normalmente ele faz isso, estacionar e se alojar em estruturas epiteliais próximas às estruturas de nervos. Certo? Então eu posso ter condições de encefalopatias, né? principalmente inflamações de meninges ou de centros de nervo e, em casos um pouco mais severos, centros corticais do cérebro, a partir da infecção do herpes. É comum, professor? Não. É possível? Sim. Então eu tenho manifestações neurológicas em situações mais graves, que são raras, mas acontecem. Tá bom? Então é bom ter um pouquinho de cuidado. Como é que a gente trata? Do mesmo jeito que trata a herpes labial. Se mantendo imunocomprometido, melhor, imunocompetente, evitar a manifestação sintomática. E quando tem sintomas aparentes, usa-se medicamentos específicos para dessecar as feridas com muito mais velocidade e eficiência, tá? No fim das contas, a profilaxia básica é abstinência sexual, mas como vocês não estão dispostos a não fazer sexo, sempre praticar sexo com preservativos. Eu costumo dizer, então, que não vale a pena vocês arriscarem toda uma temporada. Então, quando forem jogar bola, sempre jogar bola de chuteiras. Tá bem? Bota a chuteirinha, capinha no Batman, bonitinho e tudo mais. Meninas, se o teu namorado, o teu parceiro, né, tua amizade colorida, né, o teu amigão lá, que vez por outra te salva de uma abstinência muito longa, né, não quiser usar chuteirinhas, ou não tiver com ela na hora, leve você mesmo a sua própria chuteira, nem que ela seja cor-de-rosa, tá? E se ele não quiser, não entre em campo. Você nunca sabe qual é o campinho que você vai bater essa bola.
tá? Então é muito melhor que você se previna de uma contusão do que ter uma contusão muito séria e não jogar o resto do campeonato. Sacaram a lógica aí? Sacaram a lógica? Então, sempre prevenir-se com, obviamente, um preservativo. Professor, mas é uma coisa tão simples. Né? É uma coisa tão simples. Eu vou arriscar. Então, herpes é uma coisa simples, mas existem outras doenças, outras infecções sexualmente transmissíveis que são muito mais sérias. E a metodologia associada à prevenção é a mesma. Tá bom? Então, quando a gente fala em genitália, a gente tem uma manifestação do mesmo gênero que a gente vê nas mucosas orais, só que nas mucosas genitais. Normalmente, lábios pequenos das menininhas ou dos meninos que tiverem vagina, né? Formações de frústulas no canal, no início do canal vaginal, próximo ao clitóris. E no homem, normalmente, eu tenho manifestações na glande ou no corpo peniano, podendo chegar inclusive na estrutura de pubis. Então chegou lá na hora, o negócio esquentou, tá tudo ok, mão naquilo, aquilo na mão. E vocês olham cenários semelhantes a esses, ou camisinha, ou não encara, velho. Não encara. Tá? Não, fica pra próxima, quando você tiver legal aí, a gente brinca, mas não encara. Isso que vocês estão vendo são bolhas herpéticas de estrutura genital. Isso aqui é uma glande peniana, tá bem? Isso aqui são virílias, não, isso aqui é virilha, tá? Isso aqui é corpo peniano. O pênis continuaria aqui para frente. Corpo peniano já na base da pubis. Base do monte púbico. Tá bem? Então veja que as formações são muito parecidas. Entumecimento dolorido, formação de bolhas, rompimento de bolhas, atividade inflamatória, dessecamento, cicatrização. E já foi. Tá? Tranquilinhos? Show de bola. Alguma dúvida até aqui? Não? Fale agora o cálice para sempre. E a mesma premissa ali da herpes ao beijar muitas pessoas no carnaval, vale para o sexo desenfreado também. Tá bom? Então, muito cuidado com essa, digamos, promiscuidade. Porque isso pode te entregar a situações extremamente perigosas que muitas vezes não são visuais, como, por exemplo, AIDS ou alguns quadros de infecção sífica assintomática, por exemplo. Né? Então, é sempre interessante que você se proteja e, de preferência, resuma um pouco os seus parceiros sexuais. Porque quando você varia muito os parceiros sexuais, você dá margem, obviamente, a um rol estatístico maior de chance de contaminação. A pessoa tem que ser muito filha da puta para ter essa doença, saber que tem e sair por aí querendo furunfar. Não, Carol, não é exatamente ser filho da puta, não. É que, por vezes, a pessoa encara de forma leiga isso aqui como algo simples. Sei lá, é uma alergia, ela acha que isso aí não é nada demais. Não sabe exatamente o que é. E, por vezes, tratando principalmente dos homens, porque o homem é meio leso, eles encontram uma ou outra feridinha dessa, às vezes não tão grande como as nossas fotos, algo muito mais simples, acha que é uma alergia, às vezes está na base pública, então está coberta por pelos ou coisa desse sentido, e ainda assim são negligentes e não vão ao médico. Exatamente, o homem tem medo de médico. Então, quando você soma essa negligência médica, né, com ignorância, mais a burrice leseira típica do masculino, da nossa espécie, acaba que isso sendo uma via de disseminação. E muitas vezes acontece o contrário. Porque as manifestações podem estar em lábios internos da mulher e nem ela percebe. Nem ela percebe. Então lá naquela coisa, esquenta, vai, sem camisinha e deu no que deu. Tá bem? Então, é um cuidado que precisa ser tomado mutuamente e facilmente resolvido com a camisinha, com o preservativo, tá bom? Mas na via das dúvidas, se o medo bater, só vai depois que tiver curado. Fechado? Tranquilinhos? Não vão lá, por favor, encarar uma parada dessa não. Meninas, vocês sabem muito mais do que qualquer pessoa como evitar sexo. Né? Inventa dor de cabeça, finge desmaio, né? Um quadro epiléptico, sei lá, qualquer coisa. E não encara uma parada dessa não. Show de bola?
Dúvidas, crianças? Perguntas? Se não tem nada, a gente segue o baile. Hepatite. Hepatite. Filhotinhos, a hepatite ela é essencialmente um quadro de inflamação, ó, normalmente é o que esse it significa, de tecido hepático, ou seja, de fígado. E nós temos alguns quadros de hepatite que não necessariamente são virais e não necessariamente são infecciosos. Nós podemos ter quadros de hepatite por intoxicação medicamentosa, um quadro de hepatite resultante de intoxicação alcoólica, um quadro de hepatite associado a atividades autoimunitárias, como lúpus. Mas nos interessa discutir aqui a hepatite viral. E existem essencialmente 5 vírus de infecção hepática, onde nós vamos nos prender a 3 fundamentais, a hepatite A, B e C. Certo? A hepatite D e E, elas não são comuns, são raras, tá bom? São manifestações idênticas com vírus particulares, que têm um pouquinho mais de virulência, mas também eles são menos infecciosos. Então a gente vai falar daquilo que é comum, tá bom? O vírus da hepatite A é um vírus de transmissão entérica. Ou seja, quando nós falamos em hepatite A, nós discutimos essencialmente um quadro infeccioso derivado da ingesta de água contaminada ou alimento contaminado pelo vírus. Então, normalmente, o quadro de hepatite A é típico de regiões que não têm tratamento de água, ou o tratamento de água é deficitário, ou os quadros de saneamento não são satisfatórios, ou ainda o camarada vive de cultivo agrícola, cujo alimento não é devidamente higienizado, ou esterilizado, ou pasteurizado, ou, enfim, todas essas situações atreladas a um consumo de água sem muita procedência. Sendo assim, quais são os sintomas típicos da hepatite? A hepatite ela gera um quadro inflamatório global da estrutura do fígado, dificultando esse órgão a realizar as atividades que lhe é peculiar, que lhe é típica, que é essencialmente metabolizar dejetos, substâncias químicas, então ele é um órgão depurador do sangue, produção ou reciclagem de elementos sanguíneos e produção de bile para o processo de digestão de gorduras lá em nível intestinal. Certo? Fora a produção de algumas vitaminas, a retenção de glicogênio para a reserva energética e algumas outras coisas. Quando esse quadro inflamatório é muito severo, nós temos, por lógica, o comprometimento dessas funções. Todas essas funções ficarão comprometidas. Então, o cara terá problemas de produção e reciclagem de estruturas de hemácia. Produção de hemácia não, mas reciclagem das estruturas do grupamento M. Problemas na produção da bile. Problemas na retenção e no metabolismo de colesterol. Problemas na reciclagem da hemoglobina. Desculpa, Olha, meu Deus. Da bilirrubina, que deriva da reciclagem das hemácias lá no baço, ou até mesmo no próprio fígado. Problemas de metabolismo de gorduras. E aí os sintomas clássicos são febre, normalmente alta e oscilante. Todos os efeitos típicos de uma febre alta, que é aquela perda de ânimo, aquela letargia típica, aquela moleza e desconforto típicos dessa febre. Náuseas, associados ou não a vômito, mas normalmente sim. E em decorrência do acúmulo da bilirrubina sobre a derme e epiderme, um quadro que nós chamamos de icterícia, que é aquela palidez amarelada.
que fica extremamente visual no globo branco do seu olho. Então, no exame clínico, a primeira coisa que o médico vai ver é justamente a coloração de suas unhas e da bolota do olho. Quando você tem um quadro de palidez amarelada de pele e essa bolota do olho amarelada, possivelmente seu fígado está comprometido. Em quadros mais severos, dá para perceber um prolapso abdominal. A base do abdômen, onde o fígado se encontra, mais ou menos no abdômen superior, levemente deslocado para o lado esquerdo, se encontra inchado e incômodo ao toque. É comum, inclusive, que o diagnóstico clínico se dê pelo apertar, né? Quando você está com um problema de estômago, o médico te deita na maca e fica palpando, perguntando onde é que você sente dor. Normalmente, o paciente de hepatite, quando se aperta o fígado fortemente e solta de vez, ele tem vômito espontâneo na hora. Na hora. Apertou, tirou, ele vomita do outro lado. E aí o diagnóstico está essencialmente fechado. Em decorrência também desses problemas hepáticos, tem duas coisas que vão acontecer que também é batata para o diagnóstico. Fezes esbranquiçadas, que eu sei que vocês sabem que é aquela coloração amarronzada das nossas fezes é essencialmente gordura que foram digeridas e desperdiçadas do processo e o acúmulo de produtos hepáticos, como a própria bilirrubina, que é excretada por via fezes, e o acúmulo da bile, né? Então as fezes não vão ter mais isso, então elas ficam esbranquiçadas, extremamente gordurosas, né? Porque você não metabolizou gordura como deveria. E o xixi escurecido, muito escurecido, acastanhado, como se fosse um copo de Coca-Cola, um café fraco, né? Então não tem jeito. Icterícia, bolota do olho branco todo amarelado, febre alta, cocô de massinha de modelar e xixi de Coca-Cola é hepatite. Pessoal, por que o xixi fica escuro? Porque o sistema hepático ele é intimamente ligado ao sistema renal. Então o fígado depura o seu sangue, joga as toxinas nele e o rim filtra esse cara. Se eu tenho uma falência ou uma diminuição da atividade renal, aliás, hepática, eu tenho uma sobrecarga renal e vice-versa. Então é comum se esperar que o rim se sobrecarregue e a urina vai ser sempre muito concentrada. E é importante que se lembre também que o vírus é um órgão extremamente fresco. Então, para o rim entrar em falência irreversível em um quadro de hepatite não tratada, não demora muito. Natália está dizendo, a cor da urina fica semelhante a quando os rins começam a entrar em falência. Exatamente, Nath. Exatamente. Inclusive, uma sintomatologia típica da falência renal é o escurecimento da urina, ou a falta dela, ou até mesmo sangramento urinário, quando você faz xixi com muito sangue. Tá? Então, a hepatite ela gera esse tipo de comprometimento. Como é que a gente trata essa bagaça? Como é que a gente trata a hepatite? Existem medicamentos que estão associados ao controle do sintoma, tá bem? E alguns antivirais de relativa baixa eficiência, que faz com que você consiga ter uma correção um pouquinho mais ágil. Mas o que acontece na prática é que o sistema imunológico dá conta desse cara. Porque você precisa, obviamente, tomar alguns cuidados específicos, como parar de usar medicamento à toa, não beber, não fumar, não usar drogas, ter repouso, se hidratar bastante e controlar os sintomas e manter em monitoramento fezes e urina para saber como é que está o comportamento hepático renal, tá? Em casos mais severos, eu posso ter problemas hematológicos, como a formação de coágulos e trombos, tá bom? Mas aí já é uma coisa um pouco mais severa, quando a hepatite ela é muito aguda mesmo, muito fuderosa. Tá? Como é que a gente previne? Higiene pessoal e coletiva. Lavar as mãos depois de fazer cocô, higienizar os alimentos, né? Consumir água tratada e também apelar para o saneamento básico, tratamento de água coletivo. Beleza? Hepatite A. Sim, Nath.
Coágulos também. Coágulos e trombos são típicos de quadros mais graves da hepatite. Tá bom? Essa aqui é a tal icterícia que eu falo para vocês. Ó. Uma palidez amarelada típica. E a esclera fica extremamente amarelada. Ó, extremamente amarelada. Isso é a tal icterícia. A hepatite A e a hepatite B. A hepatite C também tem vacina, tá? Mas as únicas que estão no quadro vacinal com eficiência extremamente alta é a hepatite A e a hepatite B. A vacina para a hepatite C, ela ainda não é tão difundida porque ela tem um intervalo de uma margem de erro, vamos dizer, uma margem de ineficiência bem relevante, tá? Bem relevante. E como ela é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, a hepatite C, precisa-se de cuidados extras. Bom, mas tem vacina sim, Petrúcio. A hepatite B e a hepatite C são infecções sexualmente transmissíveis. Então, apesar do comportamento fisiológico gerar sintomas iguais, nós temos uma condição mais virulenta, mais grave, e uma via contágio diferenciada, tá bem? Que é a via sexual, ou por compartilhamento de fluidos sanguíneos infectados. Beleza? Tranquilinhos? A hepatite C ela é vista no senso comum como uma doença incurável. Só que a gente tem registro de cura, sim. Nós já temos alguns medicamentos, de altíssima eficiência para o combate do vírus, fazendo com que, se tratado de início, ele não cronize, tem como você se livrar desse cara. Mas algumas pessoas entram em fase crônica, então a cura ela é vista como inviável. Ele vai ter que tomar alguns cuidados para o resto da vida, tá bom? Mas a gente já considera, assim, uma doença viral curável, tá? Para a hepatite B, nós temos uma vacina altamente eficiente, que justamente é entregue no calendário vacinal comum. A gente pode tomar a vacina da hepatite A e B gratuitamente nos postos de saúde. Beleza? Tranquilinhos? O grande problema, então, da hepatite B e C é que, por ser mais virulenta, o vírus pode destruir com muito mais velocidade o tecido hepático. E apesar do nosso tecido hepático ser regenerável, ele só é regenerável até a página 20. Em uma dada circunstância, a degeneração é tão rápida que não é viável para o fígado gastar tempo e energia para cicatrizar. Melhor, para regenerar. E ele cicatriza. Ele substitui o tecido morto por tecido fibroso, causando o que a gente chama de cirrose. E a cirrose, obviamente, é um quadro generalizado hepático onde eu tenho fibras no lugar de hepatócitos. Fibras reticulares típicas do conjuntivo do fígado. E aí é tecido amorfo, é tecido não funcional. Então, na prática, você está perdendo o fígado. E aí o fígado vai ficar muito comprometido, não funcional, e você morre porque você pode viver sem amor, mas sem fígado não. Beleza de luxo? E aí um fígado cirrótico, ele tem um aspecto fibroso bem estranho. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem mesmo, uma foto mesmo aqui no Google para mostrar para vocês. Eu vou aqui no Google Imagens, que possivelmente eu ache um fígado cirrótico. Um fígado cirrótico. Pronto, eu achei um fígado cirrótico aqui bem bonitinho. E eu vou mostrar para vocês, porque Titio é um cara muito legal. Muito legal. Aí eu vou interromper nosso compartilhamento aqui e vou para o compartilhamento da minha guia do Chrome. E o fígado com cirrose, ele tem mais ou menos esse aspecto que vocês estão vendo aí, ó. Tecido fibroso com quadros inflamatórios, por vezes até necróticos. Por vezes até necróticos, tá bom? O tecido literalmente entra em necrose. Aqui é um fígado, ó, cirrótico já necrosando. Esse paciente aqui morreu, não tem jeito.
Olha esse fígado aqui necrótico. Aliás, cirrótico. Beleza de luxo? Não é bonito isso? Chiquíssimo, homem. Chiquíssimo. Pois bem, nós volta aqui pro slide e vamos continuar a brincadeira. Alguma dúvida, filhotes? Acho que não. Até agora a gente está num ritmo bacana, com patologias bem simples de serem compreendidas. E a gente vai ver agora o caldo engrossar. Oi! A SIDA, ou AIDS, a Síndrome da Imunodeficiência Humana, é uma doença atrelada a um quadro de degeneração imunológica decorrente da degradação dos linfócitos do tipo T, principalmente da classe helper, os linfócitos T-helper, que são os principais elementos apresentadores de antígenos para a resposta imunológica específica, a resposta imunológica adaptativa. O que vai acontecer então, nesse caso em específico, é que o vírus da imunodeficiência humana, o famoso HIV, então cuidado que o HIV é o vírus e a AIDS é a doença, é a síndrome, bem? É um vírus que vai acometer células do sistema imunológico, normalmente linfócitos e macrófagos, com um ou outro monócito. Mas os linfócitos são os caras mais afetados na maior parte da situação. Significa dizer que o contágio por esse vírus se dá pelo contato direto de células desse tipo infectadas. Então, todo e qualquer fluido corporal, Eloá perguntou aqui, professor, quem tem cirrose por causa de bebida, tem como reverter o caso? Não, não tem. Se a cirrose não comprometeu o fígado inteiro, ele consegue ter uma vida longa, porém limitada. Né? Ele não pode tomar todo e qualquer medicamento, ele não pode mais beber, ele tem que ter todo um controle. Por vezes tem que fazer cirurgia para tirar parte do fígado que é cirrótico, para evitar necrose dos sistemas vasculares que matem o resto do fígado. Tá bom? Aí não tem jeito. Aí ele traria uma fila de transplante, mas se ele for alcoólatra, ele vai lá pro rabo da fila e nem recebe. Porque os órgãos de transplante não permitem transplante hepático para alcoólatras. Então não tem como reverter o caso, mas tem como se manter vivo dependendo de qual situação, tá, Eloá? O mesmo serve para quem usa drogas ou é viciado em medicamentos, tá bem? Por exemplo, o paracetamol, ele pode causar um quadro de hepatite medicamentosa, até mesmo evoluir para um quadro cirrótico tóxico, tá bom? Seguindo. Todo e qualquer fluido corporal dotado de células desse tipo que eu falei, que possam estar acometidos pelo vírus, é uma via de contaminação, é uma via de transmissibilidade. Então, sangue, sêmen, secreções vaginais, leite materno, né? E em algumas condições não tratadas, eu posso ter uma condição transplacentária, apesar disso ainda ser muito controverso, porque se a mãe soropositiva e a idética se mantém em tratamento rigoroso, muito bem controlado, ela pode perfeitamente engravidar e o filho nascer livre da infecção, desde que, obviamente, se faça um parto não natural para evitar o contato com o sangue, já que vocês sabem que não há contato materno-fetal de sangue, tá bom? A placenta não troca sangues, que são sangues de natureza histológica diferentes, ela troca elementos transportados pelo sangue, tá bom? Então é possível sim. E quais são os sintomas típicos? Normalmente,
a AIDS ela não manifesta sintomas, ela é assintomática nas fases iniciais. Na realidade, a doença em si não tem quadros sintômicos muito típicos. O camarada, nos primeiros momentos da infecção, manifesta sintomas típicos de qualquer virose. Febre, calafrio, dor muscular, cansaço, linfonodos inchados, que a gente chama de ínguas e tudo mais. Faz um tratamento na gravidez, Maria Stephanie, mas faz tratamento na gravidez. Na realidade, se ela é soropositiva e engravida por acidente e ela está fazendo tratamento, ela intensifica o tratamento. Se ela não sabe que é soropositiva, ela começa o tratamento ali, né? E as dosagens elas são um pouco diferenciadas. Se ela já era soropositiva e tratava de forma correta, quando ela é engravida, ela muda um pouco a posologia das drogas, porque ela precisa se proteger ainda mais, porque precisa proteger o rebento dela que está dentro do bucho. E algumas vezes o tratamento é entregue também ao bebê pós-natal. Quando o bebê nasce, ele também toma algumas drogas, inicialmente, dependendo do caso, para garantir que não houve infecção vertical. E dentro dessa lógica, a gente sabe que a AIDS é incurável ainda. Tá bom? A AIDS é incurável ainda. E o tratamento se dá pela entrega de um coquetel de drogas que tem comportamentos diversos. Então, são drogas que atuam em vários sentidos. Desde a manutenção da atividade imunológica, a modulação da atividade imunológica, até a tentativa de inibir a transcriptase reversa, de impedir a associação do vírus com a célula a ser infectada, do jeito que eu mostrei a vocês naquele vídeo da aula anterior. Então, existem várias drogas. Hoje são pelo menos 13 drogas que são tomadas em posologias distintas diariamente, que atacam várias vias de manifestação do quadro sindrômico da doença. A AIDS hoje não é mais uma sentença de morte. Tá? Existem pessoas que vivem mais de 30 anos depois do diagnóstico da manifestação do quadro de supressão imunológica. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas um dos maiores jogadores de basquete da história do mundo, chamado Magic Johnson, ele é visto como, junto a Michael Jordan, como os dois deuses do basquetebol mundial. Jogou, inclusive, naquele Dream Team, que para mim é o melhor time de esporte coletivo que o esporte já viu no mundo, lá de 1992. Foi diagnosticado como soropositivo ainda lá em 92, mas lá de antes, em 91. E ele jogou, minto, ele foi diagnosticado no final de 92 e parou de jogar em 93, aí voltou ainda no final de 94 para parar de vez. Ele até hoje é vivo, é um cara saudável, entre aspas, né? Robusto, grande, forte. E se você levar em consideração que estamos falando algo de 93, 94 para cá, isso são 25 anos, 26 anos. Então ele já tem ele tem um prognóstico muito satisfatório. Obviamente que naquele tempo as drogas não eram tão eficientes quanto é hoje. E ele, por ter um histórico de atleta, né? Ele é um atleta, o cara era saudável e é rico, tem todo um aparato médico em seu entorno. Ele conseguiu, obviamente, viver muito bem durante todo esse tempo, apesar das limitações típicas que a doença te entrega. Tá bem? Mas não é mais uma sentença de morte. E ninguém morre em decorrência da AIDS. A morte se dá por complicações associadas a doenças oportunistas. Haverá um momento em que esse cara se encontrará tão imunossuprimido que uma gripe é uma tempestade, né? Então é importante que se entenda que quando um paciente morre e atribui a causa-morte complicações à AIDS, é em decorrência de problemas de falência associados a doenças paralelas. Maria Stephanie pergunta, uma solução para mulheres que são soropositivas quando decidem engravidar é a inseminação? Sim, é a inseminação. É a inseminação. Desde que ela esteja controlada para o tratamento, né? E não ter nenhum tipo de complicação secundária, com problemas de coagulação, né? As coagulopatias, problemas de hemorragia, ou qualquer tipo de complicação nesse sentido. É possível sim uma inseminação. Mas muitas vezes o aconselhamento é que não se tenha.
Porque a inseminação artificial é caro. E a eficiência, ela é muito variável. Então, é aconselhado que a mãe não engravide. Tá? É aconselhado. Principalmente para aquelas mulheres que têm um poder socioeconômico, ela se enquadra em uma condição socioeconômica muito fragilizada. Como é que se previne, professor? Não tem jeito, gente. Se as vias de contaminação são fluidos corporais, é evitar fluidos corporais contaminados. Então, sexo só com camisinha, e evitar qualquer tipo de contato com fluidos corporais que são vias de contaminação. Isso inclui mamães soropositivas que deram à luz, elas não amamentam. Isso inclui contato homossexual com os fluidos corporais. Então, fluidos vaginais, eles são contaminantes. Então, lésbicas precisam ter um pouco mais de cuidado, até porque não existe preservativo eficiente para o sexo lésbico nesse sentido. Não existe, tá? Nesse caso, as lésbicas, elas estão à margem do sexo heterossexual, já que a camisinha masculina e feminina, mas principalmente a masculina, elas são muito efetivas nesse sentido, mas para o sexo lésbico não há. Inclusive, vocês podem ser futuros pesquisadores de engenharia de materiais e pensar em uma engenharia aí que auxilie esse grupo, tá bom? Mas não tem-se, né? Evitar também o compartilhamento de objetos perfuro-cortantes. Então, quando você pensar, por exemplo, em ir a uma manicure, e você não tem certeza que aqueles instrumentos da manicure autoclavados, leve você os seus próprios instrumentos. Então, o alicate de cutícula é legal que seja o seu. O mesmo serve para barbearia, meninos. Nada de ficar aceitando navalha repetida quando o barbeiro vai usar a... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do negócio. Enfim, nada de repetir a lâmina da navalha, evitar o compartilhamento de qualquer coisa que possa gerar transmissibilidade de sangue, como seringas e agulhas, compartilhamento de seringas para drogas injetáveis, né, bisturi, todos os instrumentos cirúrgicos eles têm que ser ou descartáveis ou autoclavado. Então existe toda uma fiscalização em ambiente hospitalar que obriga os hospitais que usam material cirúrgico permanente a esterilizá-los em autoclaves que usam alta pressão e alta temperatura suficientes para tornar aqueles instrumentos estéreis em todas as circunstâncias infecciosas, inclusive virais, tá bom? Então é bom ter um pouquinho de cuidado com isso. Certo, crianças? E, obviamente, de novo, nada de jogar bola sem chuteiras. Show de bola? Só existe um método 100% eficaz na prevenção de ISTs, crianças. Álcool. Que é a abstinência sexual. Mas a sociedade moderna descobriu que sexo é bom e ele pode ser casual. E é importante que a gente entenda que se for fazer, tem que fazer com responsabilidade, tá bom? Isso aqui é a estrutura do retrovírus viral, do retrovírus HIV, a gente já discutiu sobre isso, eu não preciso perder tempo com isso, tá? E é importante que a gente entenda qual é a conjuntura direta do processo infeccioso, que é a transmissibilidade a partir das células T da classe CD4, tá bom? Quanto tempo nós temos? 10 minutos, dá tempo. Dá tempo. E aí existem algumas lógicas que precisam ser trabalhadas aqui. Ninguém morre de AIDS e sim de doenças oportunistas. E normalmente as doenças oportunistas que resultam em óbito são doenças do sistema gastroentérico ou respiratório. Principalmente respiratório. Algumas pessoas manifestam quadros de câncer, principalmente câncer de pele, a gente chama isso de sarcomas ou quadros de melanoma, mas aí é uma condição indireta, tá bem? Os sarcomas são manifestações típicas do vírus, mas o vírus ele não é um vírus carcinogênico, apesar de ser comum pacientes com AIDS ter câncer. Mas não há uma relação causa-consequência. O vírus em si ele não é carcinogênico, pelo menos ele nunca se mostrou carcinogênico até então. Mas as formações de tumorizações de pele são comuns, não do tipo melanômicas, né? Os melanomas são tumores de pele causados por neoplasias em melanomas. Aliás, desculpa, em melanócitos.
No caso aqui, os sarcomas são de estruturas superficiais a músculos. Tá? Quadros de infecções oportunistas por transitoriedade de micróbios que são comensais, mas se tornam perigosos quando você tem uma imunodeficiência, como, por exemplo, a candidíase. Então, quem tem candidíase com muita repetição ou herpes manifestada com muita repetição, muito possivelmente tem quadros imunossupressores. E aí, quando se trata de AIDS, isso é muito mais evidente. Né? E infecções respiratórias, como gripes comuns até pneumonias e tuberculose, certo? O quadro de replicação viral da AIDS, a gente já discutiu esse cara aqui, eu vou pular. Tudo bem? E aí eu trouxe alguns adendos aqui para vocês. O HIV ele pode permanecer em latência por muito tempo. Tanto que os testes de HIV feitos em pessoas que estão em situação de risco são feitos repetidamente durante 6 meses, num intervalo médio de 3 anos. Que é para garantir que não houve infecção. A gente saiu da janela de latência do vírus depois desses 3 anos e é decretado, então, que você não foi infectado. Então, por exemplo, médicos e cirurgiões que, por um acaso, em um acidente durante a cirurgia de um soro positivo, entra em contato com aquele sangue, ele começa a fazer, a partir dos protocolos de biossegurança do hospital e da Anvisa, né, e do Ministério da Saúde, um conjunto de exames e acompanhamentos, tá? Começa a tomar, então, medicações que são associadas ao tratamento, a gente chama isso de profilaxia pré-expositória ou pós-expositória. Então, eles fazem uns tratamentos com as drogas antirretrovirais específicas para que, se não houver contágio, garanta-se que não haja contágio, e se houve contato, não haja contágio. Né? A gente chama isso de PEP, profilaxia pré-expositória, e eu vou falar sobre isso com vocês na próxima aula, para fechar um contexto importante, que são dados de infecção e algumas coisas que talvez a gente possa abrir debate para facilitar, por exemplo, uma redação de questão discursiva ou até mesmo de uma produção textual, se por um acaso a temática da redação te permite essa inserção, tá bom? Por motivos inexplicáveis ainda, a gente não conhece tão perfeitamente esse vírus, apesar de conhecer muito já sobre eles. Os vírus tornam-se inativos e iniciam processos replicativos cíclicos. E aí é aquela história que eu falei para vocês na aula passada. Eu tenho um quadro infeccioso, a manifestação de algumas cópias virais, o estímulo imunológico à produção de mais linfócitos, uma infecção generalizada e a replicação desses glóbulos brancos. Durante muito tempo, isso é silencioso até que todo mundo entre em ciclo lítico e, ó, pá, imunossupressão. Não se tem aqui ainda uma descrição de quanto tempo isso leva, o que o vírus faz para sinalizar a retirada do ciclo isogênico e ciclo lítico e tudo mais. Tá bom? Então isso é muito variável de pessoa a pessoa. E existem estudos atuais que encontraram soropositivos de mais de 35 anos que não eram sintomáticos. Então eles adquiriram isso há 35 anos e em momento algum teve quadros de imunossupressão. Então o seu sistema imunológico, de algum modo, conseguiu segurar essa onda aí. Mas esses casos, eles são infecciosos. E já existem registros na humanidade de pessoas que ficaram curadas da AIDS. Só que estamos falando em meio a 7 bilhões de pessoas, algo em torno de 15, 20 pessoas. Então, a gente não pode dizer que a AIDS tem cura, mas essas pessoas são objetos de estudo para entender o que foi que aconteceu nelas que permitiram a cura. E já existem 2 casos norte-americanos, né, estadunidenses, na verdade um australiano e um americano, em que um tratamento com determinadas drogas experimentais e células-tronco fizeram com que os indivíduos tivessem limpado o seu organismo inteiro do vírus. Eles estão, obviamente, em observação para saber se em alguma situação isso pode voltar. Mas, tecnicamente, nós estamos engatinhando na cura, mas estamos muito mais perto do que estávamos há 10 anos. Tá? Então, não seria muito surpreendente se nos próximos 15, 20, 30 anos alguém aparecesse aí com a cura para a AIDS. Talvez a cura hoje seja algo muito mais fácil do que a produção de uma vacina, que também está em curso e que também se mostrou eficiente em 8 ou 10% de determinados casos, mas com janelas de produção de atividade imunológica muito mais curtas do que as vacinas normais. Então, de novo, nós não temos vacina nem temos uma cura, mas temos pesquisas muito bem avançadas que nos permitem crer que num futuro não tão distante, talvez um médio prazo, a gente consiga chegar lá. Todo soro positivo
Aliás, todo aidético ele é soropositivo, mas nem todo soropositivo ele é aidético, e que fique isso muito claro. A gente chama de aidético o indivíduo que manifesta a síndrome. Ele necessariamente tem que ter o vírus, então ele é soropositivo. E olha só, parem desse uso louco de termos politicamente corretos, de ficar falando, soropositivo, por medo de falar aidético, tá bom? Se o cara tem a AIDS, ele é aidético? Sim. É claro que você não vai aplicar isso de forma pejorativa, você não vai denigrir, digamos assim, você não vai é, estruturar uma condição socialmente não legal para essa pessoa para usar esse termo. Mas ele é aidético sim, ele se entende assim, tá bom? Então não precisa ficar todo cheio de dedos para tratar com o soro positivo que é aidético. Fechado, crianças? Beleza? E para a gente encerrar, eu quero que vocês olhem para essa cena, onde eu trago para vocês algumas situações em que eu tenho uma condição já terminal ou muito próxima disso para soropositivos com AIDS. Então, normalmente vocês conseguem observar uma degeneração de tecido adiposo e muscular. O cara normalmente tem um emagrecimento muito severo quando não tratado de forma devida, ou já tem um quadro muito avançado da patologia, já foi acometido por uma porrada de doenças paralelas e tudo mais. E normalmente é esse cenário que a gente vê nos períodos finais, pré-óbito de um indivíduo. Vocês conhecem esse fulano aqui, ó? Deixa eu colocar aqui o meu apontador laser para vocês verem. Vocês sabem quem é esse cara aqui que meu laser está em cima? A pergunta é séria, não é uma piada não. Vocês sabem quem é esse cara? Cazuza. Muito bom, Cazuza. Tá? O poetinha do rock brasileiro, né? A galera mais nova aí talvez não conheça, muito embora boa música é atemporal, então é possível que vocês não tenham vivido para conhecer Cazuza, mas já devem ter ouvido falar dele. E por que eu trouxe Cazuza para cá? Porque Cazuza, ele foi o exemplo do que não se deve fazer, né? O cara bebia muito, se drogava, pegava Deus e o mundo inteiro, transava com Deus e o mundo inteiro, era bissexual. Não que isso seja um problema ser bissexual, mas nesse sentido ele abre, ele tem um nicho de ação sexual muito maior, então ele era muito promíscuo, tanto com meninos quanto com meninas. E ele foi diagnosticado com AIDS em 1986, início de 86. Cazuza, ele tá aqui no meu slide porque ele é hoje, mesmo morto, uma representação de como a AIDS foi vista lá atrás e é vista hoje. Inclusive, a família de Cazuza mantém hoje uma fundação, né, uma organização não governamental chamada Viva Cazuza, que começou como sendo uma ONG de formação, né? Uma ONG que trabalhava a parte de educação sexual e a prevenção contra a AIDS. Depois virou uma ONG que acolhia crianças que eram rejeitadas porque nasciam de partos a partir de mãe soropositiva. Depois virou um grupo de apoio para essas mães e hoje tem um trabalho muito amplo, muito além da AIDS até. Tá? Trabalha com fome, trabalha com atividades de coleta de fundos para pesquisas associadas à AIDS e às infecções paralelas, enfim. E Cazuza era um homem rico, tá? Os pais de Cazuza tinham muita grana. E Cazuza foi diagnosticado com AIDS no período exato em que o AZT, que foi a primeira droga trabalhada como antirretroviral no combate à AIDS, foi descrito e comercializado ali por volta de 84 e 85. Né? Eu nasci em 1985 e consegui ver Cazuza ainda. Eu ainda tenho lembranças de Cazuza, que se não me engano ele morreu em 92, eu fui em 91, mas acho que foi em 92. Então eu ainda tenho algumas lembranças de Cazuza quanto artista. Eu ali com meus 6, 7 anos, eu ainda tenho lembranças de Cazuza como artista, né? Mas Cazuza não teve tanta vida pós-diagnóstico, porque, enfim, naquele tempo, sim, a AIDS era uma sentença de morte. Ninguém sabia o que danado era AIDS. Inclusive, a AIDS nem era chamada de AIDS. Antigamente... Gente, só um minuto.
Voltei. Voltei. Antigamente, a AIDS era tratada como uma sentença de morte e ela era chamada de doença dos 5Hs. 5Hs. Porque esses Hs representavam homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinâmanos, que é usuários de heroína, né? E hookers, que é a denominação em inglês para profissionais do sexo, né? Prostitutos e prostitutas, atores e atrizes pornográficos e por aí vai. Obviamente que isso era uma concepção extremamente preconceituosa, né? Mas tudo isso era porque os diagnósticos iniciais eram feitos em cima dos casos ocorrentes nessas pessoas. E durante muito tempo achavam que a síndrome ela era endêmica desses ambientes, no caso do Haiti e dos ambientes promíscuos, como o envolvimento de atores e atrizes pornôs e dos profissionais do sexo como um todo, e que acabavam sendo centralizados no comportamento homossexual, né? Hoje a gente sabe que não. Apesar de toda a disseminação inicial no Brasil, isso não é a realidade do mundo inteiro, mas no Brasil, ter sido alavancada pelo comportamento homossexual, a culpa da AIDS existir não são dos gays. Inclusive, o número de heterossexuais soropositivos é infinitamente maior do que o número de soropositivos heterossexuais, certo? Então, era um termo, obviamente, muito preconceituoso. E Cazuza viveu tudo isso. Ele teve que externar a sua bissexualidade durante muito tempo. E isso ele não queria fazer, ele queria ter uma vida aberta, mas ao mesmo tempo não exposta. Não entendo como é que um cara desse resolveu ser artista, mas ele tinha um pouco desse comportamento. Então ele viveu o preconceito de ser soropositivo aidético, ele viveu o preconceito de ser gay, né? Bissexual, mas no tempo a gente não tratava essas percepções de interação sexual, tudo era ou era hétero ou era gay, então ele era o gay da coisa. Assim como aconteceu também com Renato Russo um pouco mais à frente. E ele vem aqui como símbolo, talvez, do primeiro caso de proporções nacionais que o Brasil teve. Até então, ninguém falava em AIDS no Brasil, né? Então, o Brasil conheceu AIDS por conta de Cazuza. E talvez isso seja um ponto positivo. Por isso que ele está aqui na minha apresentação, por isso que ele está aqui no meu slide, certo? Gente, a gente para por aqui, tá bem? A gente para por aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interromper a gravação.